Sou Laurinha Escobar, do estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Números. Estou no capítulo 34, seguindo. O limite descerá desde Sefã até Ribla, ao lado oriental de Aim, à borda do mar de Quirete. Para o lado oriental descerá ainda ao longo do Jordão e suas saídas para o mar Salgado. Estas vós será a terra, segundo os limites do seu contorno. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sortes, qual o Senhor mandou dar a 9 tribos e meia tribo. Porque tribo dos filhos de Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais. Já receberam também a meia tribo de Manassés, já recebeu sua herança, e as 2 tribos e meias receberam a herança do lado de Jordão, na altura de Jericó. Os homens que devem repartir a terra disseram mais ao Senhor a Moisés: são estes homens que vos repartirão a terra de herança. Eleazar, o sacerdote Josué, filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra de herança. A terra de herança. São esses o nome dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefone, da tribo dos filhos de Simeão; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Benjamim; Eliade, filho de Quisblom, da tribo dos filhos de Dan; príncipe Buque, filho de Jogli; e dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Efode; da tribo de filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siflã; da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Eliafã, filho de Paraque; da tribo dos filhos de Isacar, o príncipe Palitiel, filho de Azã; da tribo dos filhos de Azer, príncipe Ailude, filho de Selome; da tribo dos filhos de Naftali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Esse Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã, a cidade dos levitas. Disse o Senhor a Moisés para nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel que a herança da sua possessão deem cidades levitas e habitarem também ao trono delas. Dareis aos levitas ao redor de seu gado. Terão eles estas cidades para habitadas, porém seus arredores serão para o gado, para rebanhos e para todos os seus animais aos arredores das cidades. Dareis aos levitas desde o muro das cidades de fora serão 1000 covados em redor. Fora a cidade do lado oriental, medireis 2000 covados do lado de 2000 covados ao lado do ocidental, 2000 covados ao lado do norte, 2000 covados, ficando da cidade do meio. Estes lhes serão os 3 os arredores das cidades. Das cidades, pois, dareis aos levitas 6 haveres. 6 haverá de refúgio, os quais dareis para que nelas se acolham o homicida. Além destas,
lhes dareis 42 cidades, todas as cidades lhe dareis aos levitas, serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores, quando as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, e for numerosa a tribo, tomareis muitas, se for pequenas, tomareis poucas, cada uma dará as suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhes tocar. 6 cidades de refúgio. Diz mais ao Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, diz-lhe: quando passardes ao Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outra cidade que vos sirva de refúgio, para que nelas acolham homicidas que matar alguém involuntariamente. Esta cidade vos serão para refúgio de vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades deles serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis desde do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para estrangeiros, e para hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Execução do homicida. Todavia, se alguém ferir outrem com instrumento de ferro e morrer o homicida será morto. Se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte, este morrer o homicida será morto. E se alguém ferir a outrem com instrumento de pau, que tiver mão que possa causar a morte, e este morrer o homicida será morto. O vingador de sangue, ao entrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outro com um outro mau intento, lançar contra algumas coisas e ele morreu, e por inimizade ferir com a mão, a este morrer será morto aquele que ferir o homicida, o vingador do sangue, ao encontrar o homicida e matá-lo-á. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Porém, se empurrar subitamente, sem inimizade contra ele, lançar algum instrumento sem mau intento, ou não vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, sem tendo procurar o mal, então a congregação